Bom dia, meu povo lindo! Tudo bem com vocês? A gente está aqui reunido para fazer o nosso devocional diário, nosso devocional com oração. Hoje, dia 13 de dezembro e quase acabou o ano, né? Para mim, o tempo passou muito rápido. Oi, Aécio, bom dia, seja bem-vindo. Não sei para você, mas para mim o tempo passou muito rápido. Bom dia, Nathalie, seja bem-vinda. Nós vamos ter o nosso tempo devocional agora. E a palavra de hoje, vou achar aqui para vocês. Novembro, dezembro. O tema do devocional de hoje se chama Pagar para o de trás? Já aconteceu alguma vez com vocês, de vocês estarem, por exemplo, passando por um pedágio e alguém pagar o seu ticket para você? Eu não sei se é sobre isso que o devocional vai falar com a gente, mas existem várias situações como essa que as pessoas relatam de já ter acontecido, de você estar precisando de alguma coisa e antes de você pensar em como resolver aquele problema, Deus já tem enviado a solução até você. Bom dia, Cleison, seja bem-vindo. Bom dia, já ouvi. Nathalie, querida. Não me lembro se eu tinha dado oi pra Nathalie. Gente, não ligue, porque de manhã eu demoro um pouco para ter agilidade. E eu até gosto de fazer esses devocionais assim, porque eu sei que o que eu vou falar aqui não vem de mim, mas vem realmente do Espírito Santo. Bom dia, Roseli, seja bem-vinda. O nosso devocional diz o seguinte no dia de hoje. Você pagaria a conta para as pessoas que estão no carro de trás de você, no drive-thru de uma lanchonete, por exemplo, mesmo sem conhecê-las? Esse foi o desafio que uma estação de rádio local lançou para transformar uma comunidade. Foi chamada de A Diferença do Drive-Thru. O alvo era promover um ato de bondade, à semelhança de Cristo, para pessoas que não o esperavam e deixar uma nota dizendo que estavam fazendo isso por causa do seu amor a Cristo. Imagina que legal, você tá lá no drive-thru, porque esse exemplo que eu tinha dado antes de pedágio já é um pouco mais comum, eu já ouvi essa história várias vezes. Mas você tá na fila do Mac, por exemplo, e aí você faz o seu pedido. E antes de você chegar na próxima cabine, o carro que está na frente do seu pagou a sua conta e deixou um bilhete escrito: Jesus mandou pagar a conta para você. O que você faria? A primeira reflexão que você teria era fazer uma associação com a cruz, obviamente. Eu acho que a segunda atitude que eu teria ia ser ir até o carro para agradecer. Mas o intuito principal não é exatamente esse. O principal é que você tenha o entendimento que ele pagou uma conta que não era sua, de graça, pela graça. Esse é o Evangelho. Você receber não aquilo que você merece, mas aquilo que ele tem para te dar. Tremendo, né? Por que fazer isso? De pagar a conta do carro de trás que está no drive-thru e deixar um bilhete dizendo que Deus foi quem pagou a conta. Por que gastar dinheiro com a comida de alguém, especialmente alguém que eu nem conheço e que pode ser hostil à fé?
alguém que não serve a Cristo, que não segue a mesma religião que eu, para que fazer esse tipo de coisa? Por que dar sem esperança de retorno? Hoje, no nosso mundo digital, né? No nosso mundo de network por interesse, existe um network verdadeiro, sim, onde se constrói amizades verdadeiras, mas existe muito esse network de interesse, aonde eu vou me relacionar com você se você me dá alguma vantagem. Aqui em Alphaville isso acontece bastante. Por que eu faria uma coisa dessas, de dar ao próximo sem esperar nada em troca, nesse mundo de interesses? Contraintuitivo, né? No mínimo. Fazer o bem a alguém que eu nem conheço e que pode não ser da mesma fé que eu. Pode ser hostil à minha fé. Imagina, o cara do carro de trás é espírita, umbandista, é do candomblé, é budista, não entende Jesus, não segue Jesus, não ouviu falar do plano de salvação, não é discípulo de Cristo. Ainda assim você faria isso? Por que dar sem esperança de retorno? Isso soa contra a cultura, mas a ideia tem uma forte base bíblica. Observe o que Jesus disse ao dirigir-se a uma grande multidão. Se amais os que vos amam, qual é a sua recompensa? Quer dizer, isso é fácil. Eu amar quem diz que me ama é muito fácil. Eu amar quem me elogia, quem eu conheço, quem eu sei que me tem por autoestima, é muito fácil. Mas e amar quem você não conhece? Amar os seus inimigos, por exemplo, como fala na Bíblia? Amar de uma forma incondicional, sem querer nada em troca. Será que você dá conta disso? Até os pecadores amam os que os amam. Isso é fácil, é simples. Se fizeres o bem aos que também te fazem o bem, qual é a tua recompensa? Você não está tendo mérito nenhum nisso. Você está apenas devolvendo aquilo que você já recebeu. Olha que chave essa. E a gente tantas vezes acha que por estar fazendo bem para alguém, mesmo que em troca, você tem assim uma recompensa. Você não está fazendo mais do que a tua obrigação, retribuindo alguém que te faz o bem. Você pede por favor, ele faz por favor, e você responde obrigada. Não é simples? Você tem a obrigação de agradecer pelo bem que você recebeu. Mas e se a pessoa não te pede por favor e não te diz obrigado? Se é uma pessoa hostil com você, alguém que não vai com a sua cara, alguém que não te trata bem, será que existe uma recompensa sobre isso? No mundo espiritual, eu tenho certeza que sim. Com certeza, Jesus quer que façamos o bem a pessoas que não têm nenhum recurso para nos pagar de volta. E aqui eu coloco recurso não somente material, mas principalmente emocional. Um entendimento ou espiritual. Quando a gente fala sobre propagar o evangelho, eu faço isso, sem querer nada em troca. Faço isso com você, por exemplo. Eu acordo todas as manhãs e venho aqui para fazer um devocional.
você não está me dando nada em troca, mas eu estou fazendo. E aí eu me lembro de um versículo que fala na palavra: façam tudo com excelência, como se fizessem ao Senhor. Lembra que Jesus também falou que quando você estava cuidando dos pobres, dos pequeninos, do órfão, da viúva, daqueles que têm fome e sede, você também está cuidando dele? Você está retribuindo o bem que ele te fez. Com outra moeda, mas está retribuindo. Esse é o verdadeiro evangelho. Existe um jargão sobre isso que você pode usar para gravar bem fácil. Fazer o bem sem importar a quem. Porque o que importa não é o que a outra pessoa vai fazer com o bem que você fez, com a ajuda financeira que você entregou. O que importa, na verdade, é o que sai de você. A boca fala do que está cheio o coração. E você sempre vai transbordar na sua vida aquilo que existe dentro de você. O que é que você está transbordando? Você está transbordando sementes de bênção ou de maldição? Se hoje você fosse se alimentar do que sai da sua boca, você ia ser curado ou você ia ficar doente? Essa deve ser a nossa reflexão. Porque semeadura e colheita é uma lei universal. Você crendo ou não crendo nela. É como a gravidade. Ela existe. E é uma lei. É imutável. Então pense no que você está semeando. Porque você vai colher. Com certeza Jesus quer que façamos o bem a pessoas que não têm nenhum recurso para nos pagar de volta. Se estivermos pagando a conta de alguém ou colocando moedas na caixinha de uma organização de assistência social, devemos nos preocupar em ofertar com generosidade, quer isso nos traga alguma recompensa ou não. Ou não. Quando você entrega dinheiro a quem precisa, você quer ser o juiz sobre isso, sabendo para onde esse dinheiro está indo? Ou você entrega como ao Senhor, sabendo que a sua oferta foi para Ele? Isso acontece bastante para nos deixar em dúvida. Por exemplo, imagina a cena. Você está no carro e vem um mendigo te pedir esmola. Você vai ficar pensando: eu vou dar esse dinheiro para ele comer? Ou você vai ficar pensando: e se ele usar o meu dinheiro para tomar cachaça? Posso te falar a verdade? O que conta para Deus não é o que ele vai fazer com o dinheiro. Mesmo que ele use esse dinheiro para tomar cachaça, você tem que ter a consciência de que se o Espírito Santo te mandou dar aquele dinheiro, você está dando ao Senhor. E isso vai render fruto. Agora continue a cena. Ele vai até o boteco para comprar cachaça. Mas ele sabe que ele ganhou aquele dinheiro porque Deus deu para ele. Porque na hora de entregar você disse: Deus te abençoe. Jesus está mandando te dar esse dinheiro. Você acha realmente que Deus não vai falar com ele? Sério? Você deixaria de dar o dinheiro porque você pensa que o cara vai comprar cachaça? Ou você entende a palavra que diz, Deus diz na Bíblia: a minha palavra não volta para mim vazia, mas cumprirá
tudo para o qual foi enviada. Presta atenção nisso. Se você tem essa consciência que você está entregando ao Senhor e que a palavra cumpre o propósito para o qual foi enviada, lançada, porque a palavra é criadora, querendo você ou não, disse Deus, haja luz e houve luz. Se você tem essa consciência, na hora em que você entrega esse dinheiro, você vai dizer para ele: Jesus mandou te dar esse dinheiro para que seja bênção na sua vida. Na hora em que essa pessoa for gastar o dinheiro, ele vai lembrar, o Espírito Santo vai falar com ele, sem dúvida alguma. Ele vai lembrar que Deus está cuidando dele, porque o propósito se cumpre. É uma lei, semeadura e colheita. Deixa eu dar oi pro pessoal que foi entrando aqui. Eu fui falando, me empolgo e acabo não lendo. Bom dia, Lauro, seja bem-vindo. Tem algumas pessoas aqui que eu não consigo entender o seu nome. Tem um estúdio, tem Moni, Patrícia, Paulinha, Fabrícia, Gui. Sejam todos bem-vindos. Franciana. A gente começa o nosso devocional sempre às 7h30 da manhã, com o alvo de terminar mais ou menos 8 horas, tá? Para ser uma palavra rápida, mais profunda, para que você às 8 já esteja liberado para o seu trabalho. Então, o nosso devocional aqui na leitura finaliza dizendo o seguinte: se estivermos pagando a conta de alguém ou colocando moedas na caixinha de uma organização assistencial, perdão, gente, devemos nos preocupar em ofertar com generosidade, quer isso nos traga recompensa ou não, porque a sua recompensa não vai ser dada por quem está recebendo a oferta, mas a sua oferta vai lhe ser computada como justiça. O céu está olhando o que você está fazendo. Semeadura e colheita é lei, se cumpre. Em nome de Jesus, a quem você pode abençoar hoje. Bom dia, Lídia, seja bem-vinda. Você quer compartilhar aquilo que você recebeu de graça? Pela graça? Por exemplo, a salvação? Por exemplo, uma bênção? Aonde você, por coincidência, acabou conhecendo uma pessoa nova e tem hoje um relacionamento? Ou por coincidência você conheceu alguém que te promoveu um novo negócio e você está conseguindo rentabilizar além do que você imaginava? Você consegue passar adiante uma bênção que você recebe? Lembra que a nossa vida é como um rio, com águas que fluem. Se você represar as águas desse rio, eu vou segurar para mim. Porque eu mereço. Porque eu preciso desse dinheiro. Você começa a represar a sua bênção também, sabia? A palavra fala que você pode receber bênçãos sem medida, sacudida, transbordante, generosamente. Mas para que isso aconteça, você precisa deixar esse rio fluir. Se você é uma represa que começa a reter aquilo que Deus te envia, você está usando isso como alimento e não como semente para fazer uma nova colheita, aquele alimento vai te sustentar. E o estoque da sua bênção vai estar cheio e suficiente. Agora, se eu entendo
que o que chega nas minhas mãos é semente, serve para plantio, e eu conheço a lei da semeadura, eu saio semeando. E quanto mais eu semeio, mais eu colho. Entende a dinâmica? E isso funciona para tudo na sua vida, não somente para dinheiro. Semeadura e colheita nos diz que aonde você faz o seu plantio, será aonde você vai fazer a sua colheita. Então, se você faz o seu plantio com dinheiro, vai ser em dinheiro que você vai colher. Agora, se você faz o seu plantio em amor, em dedicação de tempo de qualidade, em assistência social, acolhimento de quem precisa, você vai colher da moeda que você plantou. Olha que interessante. A motivação para dar revela o caráter do doador mais do que a própria dádiva. A sua motivação para fazer uma oferta, seja ela de amor, de um abraço, de carinho, de tempo, de ajuda, a sua oferta revela o seu caráter. Já tinha passado para pensar nisso? Eu não tinha lido isso dessa forma ainda. Nossa passagem bíblica hoje está em Lucas 6. Lucas, que era o médico e que escreveu um dos evangelhos, que acompanhou Jesus durante a sua passagem aqui na terra. Lucas 6, a partir do versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor. Oi, Lari, seja bem-vinda. Adri, seja bem-vinda. O amor aos inimigos é o tema dessa passagem. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: ame os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Já imaginou plantar esse tipo de semente no mundo espiritual? O poder que ela tem? Se alguém lhe bater em uma face, ofereça-lhe também a outra. Lembrei de você, Lari. Não importa o que façam com você. Importa é o que você vai fazer com isso. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de lhe tirar também a túnica. Não importa aquilo que tiram de você. Entregue. Entregue como semente. Porque assim como na vida de Jó, Deus pode te dar o dobro disso. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é aquele que habita dentro de você através do Espírito Santo. E mesmo que aquilo que tenham levado de você seja uma emoção sua, que te causou ira, raiva, medo, tristeza, aflição, angústia, indignação, entregue como semente. Deus não deixa situação nenhuma passar despercebido. Oi, Edu, seja bem-vindo. Então entregue. Quando Jesus fala, se baterem a uma face, entregue a outra, não é para você ser otário.
para você dizer: ai, eu vou virar capacho mesmo, eu sou uma idiota e tudo bem que as pessoas estão me humilhando, me rejeitando, eu mereço isso mesmo. Não. Mas entregue isso no altar, porque essa semente vai virar fruto. Pode ter certeza disso. Jesus nos dá a instrução para orar por aqueles que nos odeiam e nos perseguem. E dessa forma, nós amontoamos brasas vivas sobre as cabeças deles. Isso não passa em vão no mundo espiritual. E essa semente que é plantada como uma brasa viva, quando você teria o direito de revidar e não revida, foi o que deu poder a Cristo para ressuscitar. Presta atenção nisso. Se Jesus tivesse pecado, ele teria ido para a cruz e não poderia descer ao Hades, tomar posse das chaves do inferno e da terra e ressuscitar depois de 3º dia. Se você paga com a mesma moeda, você não entra nessa lei espiritual. Agora, se te batem e ao invés de retrucar você dá outra face, você está entregando o seu direito de defesa, a justiça, na mão de Deus. Deus, que é não só o seu consolador, mas é o Deus de justiça e juízo, que te entrega a justificação. Ter Jesus como seu advogado de defesa vai te dar uma vingança muito maior. E quando você oferece a outra face, quando você anda a 2ª milha, você dá além do que aquilo que te pediram, isso lhe é acreditado como justiça. Assim como aconteceu com Abraão, que virou pai de multidões, pai da fé. Depende da sua justiça, ou depende da justiça de Deus. A escolha é sua. Quando você tem uma causa para resolver, você sempre vai ter essa escolha a fazer. Você vai fazer justiça com a sua própria mão, ou você vai entregar nas mãos de Deus para que Ele faça a justiça? Qual vai ser a sua escolha? Eu tenho alguns resultados que poderia contar aqui para vocês. Vamos voltar para a palavra. Dê a todo aquele que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não exija que lhe dê de volta. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Semeadura e colheita. Trate as pessoas como você quer ser tratado. Se você quer só ser tratado bem, trate bem. Se você quer receber o sobrenatural, o extraordinário na sua vida, plante milagre. A sua colheita será milagre. Abra a sua mente, o seu campo de visão sobre isso. Lembre que nesta terra, o mundo material é reflexo do espiritual. Qual é a semente que você quer plantar? É uma semente de uma esmola? Ou é uma semente de um milagre? A escolha é sua. A semente está na sua mão. Hoje, agora, a semente está na sua mão. Qual vai ser a semente que você planta? Que mérito vocês terão se amarem os que te amam? Até os pecadores amam aqueles que me amam também.
Eu peco, alguém me ama, eu vou amar de volta. Reciprocidade. Mérito nenhum sobre isso. E que mérito vocês terão se fizerem o bem àqueles que são bons para vocês? Os pecadores também agem assim. Eu recebo um presente, eu retribuo um presente. Normal. Nada mais do que sua obrigação, diria minha mãe. Falta de educação se você não fizer isso. Que mérito você terá se apresentar às pessoas, se emprestarem para as pessoas que querem, quando você quer algo em troca, que esperam devolução? Até os pecadores emprestam para os pecadores, esperando receber a devolução integral daquilo que você deu. Você, na verdade, não deu, você emprestou. Você quer de volta, é seu. Você não soltou. Se você não soltou, não é semente, você não está plantando. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que vocês terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo. A sua recompensa virá do sobrenatural e não daquilo que você consegue com as suas mãos. Vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos, Ele é mau. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. De quem você é filho? De Deus ou de Mamon? Da verdade ou da mentira? Deuteronômio coloca para você, te apresenta na palavra a bênção e a maldição. E te instrui, escolha a bênção. Mas continua sendo uma escolha. E é uma escolha sua. Ninguém vai escolher por você. E é uma escolha consciente. Como fala em Romanos 12:1. Apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o seu culto racional. Não é porque você está numa igreja e tem um louvor e aquele ambiente te emociona. É um culto racional, intencional, lógico. Romanos 12:2 nos diz: não se conforme com esse mundo, seja transformado pela renovação da sua mente, para que assim, e só assim, você consiga experimentar na sua vida qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A semente está nas suas mãos. Você decide qual vai ser a colheita. Conforme a semente que você planta, será a colheita que você vai receber. Você quer uma colheita natural ou extraordinária, sobrenatural? Orar por aqueles que me amam é fácil. E orar por aqueles que me perseguem? Já imaginou qual vai ser a colheita espiritual que eu vou ter? Qual vai ser a colheita no mundo sobrenatural? Te garanto que vai ser muito maior. Vamos orar? Já passei um pouquinho aqui do nosso tempo. Eu
Oro todas as manhãs para o pessoal que está entrando agora, que não participou com a gente ainda do devocional. A gente começa às 7h30 da manhã e termina pertinho das 8. Eu entrego uma palavra do próprio devocional, a gente faz a leitura bíblica e finaliza com oração. E eu te convido a estar com a gente de novo amanhã, 7h30 da manhã, para que você acompanhe o processo desde o início e assim não perca nada daquilo que Deus quer falar com você, na sua vida, de uma forma especial, exclusiva, que só você vai entender aonde está a chave, a semente. Porque eu não sei o que você está passando, mas o Espírito sabe. Vamos orar. Pai, eu te louvo e te agradeço por esse dia que se levanta, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Te louvo e te agradeço porque o Senhor é bom, muito bom, e em todo o tempo é bom, e não nos abandona. Obrigada porque o Senhor nos dá semente para semear e pão como alimento. E a tua palavra diz que nada nos faltará. A Bíblia fala: nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos a mendigar o pão. Obrigado porque nós sabemos que as sementes que nós plantamos vão gerar frutos em abundância. A 100 por 1 serão multiplicados. Obrigado porque o Senhor abre os nossos olhos e ouvidos espirituais para que a gente tenha entendimento, revelação da tua palavra, das leis que regem esse mundo, do mundo sobrenatural, do espiritual, do teu reino que é estabelecido nesta terra. Obrigada porque nós temos acesso a ti, Espírito Santo, que é aquele que nos ensina todas as coisas. E agora eu te peço que esteja indo até cada um dos meus irmãos que estão aqui presentes agora ou que vão ouvir essa mensagem depois. Que cada um deles tenha uma experiência sobrenatural no dia de hoje. Que nos pequenos detalhes à sua volta, no seu trabalho, na sua rotina, eles possam enxergar aonde está o Senhor. Aonde o Senhor está trazendo um pequeno mimo, um cuidado, um carinho, apenas para dizer: eu estou aqui e eu estou vendo tudo o que acontece. Nada será em vão. A sua jornada, a sua caminhada não será perdida. Todas as suas lágrimas serão colhidas. E quem semeia com lágrimas, com júbilo, voltará trazendo os seus feixes, trazendo a colheita abundante e sobrenatural. Obrigada, Senhor, porque nós podemos semear pela tua palavra e porque o Senhor nos revela todas as coisas. Traz um dia extraordinário para cada um de nós. Abençoa o trabalho de cada um de nós. Que a gente possa semear cada vez mais e colher do teu reino nesta terra. Que nós possamos alegrar o seu coração, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E que o teu Espírito Santo seja o nosso guia no dia de hoje e para sempre. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Gente, ainda continuou entrando pessoal aqui. Quem entrou por último e acabou pegando só a oração. Amanhã eu espero vocês, 7h30 da manhã, que é quando inicia o nosso tempo devocional, ok? Sejam bem-vindos. Júnior, amém, Edu. Jefferson, seja bem-vindo. Luiz Carlos. Mari, minha querida amiga, arquiteta, seja bem-vinda.
Anderson, Lorena, Alexandre, Felipe e as outras pessoas que eu não consigo entender o nome porque o seu arroba é diferente. Seja muito bem-vindo. Se você passou por aqui, saiba que não foi por acaso, porque a palavra não volta vazia. Ela é lançada para cumprir o propósito para o qual Deus a enviou. Simples assim. Você não ouviu o que ouviu por acaso. Eu te desejo um dia extraordinário e amanhã, 7h30 da manhã, eu espero você de novo para o nosso tempo devocional. Essa live fica salva no meu feed durante algum tempo, depois ela fica só no IGTV. E se você quiser acompanhar os outros tempos de oração que a gente já teve, no canal do YouTube tem uma lista com todos os devocionais diários que a gente foi fazendo, tá bom? O link do YouTube você encontra na minha bio. E essa live eu também deixo postada nos stories para que você também consiga compartilhar e comentar. Eu quero ouvir de você quais foram os milagres que Deus realizou no seu dia e qual a palavra que você ouviu e que virou uma chave aí na sua história, tá bom? Deus abençoe a todos, faça um excepcional dia. Amanhã a gente se encontra de novo, 7h30 da manhã. Beijo!